Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. No dia de hoje, capítulos 11 e 12. Hoje é o dia de número 330. Com muita fé, confiança, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para os capítulos 11 e 12. Hoje é o dia de número 330 do nosso ano. Para ser muito claro, hoje nós começamos aqui um novo grupo de perguntas que foi feito a São Paulo, novos questionamentos que são apresentados a ele. Hoje nós temos aqui perguntas em relação ao culto, e esta pergunta em relação ao culto nós podemos dividi-la aqui em duas partes. A primeira delas, como que a mulher deveria se comportar na assembleia, no culto, e depois ainda sobre o culto, como que as pessoas deveriam se comportar na ceia, naquilo que nós vemos. Podemos perceber que está se tratando da Eucaristia. E aí depois o capítulo 12, aqui vai se estender para os capítulos seguintes, vai falar sobre os dons de Deus, como que o dom deveria ser utilizado. Então, esse capítulo em relação às mulheres, nós precisamos ter aqui uma clareza, e o padre vai explicar isso antes de nós irmos para o texto. Eu já sei que tem muitas mulheres que possivelmente leram e ficaram aqui assustadas, chamaram São Paulo de machista. Então uma coisa é um pensamento dogmático. O que é um pensamento dogmático? O pensamento dogmático é uma verdade de fé que não muda. Outra coisa é um aconselhamento, é uma conduta pastoral de acordo com a realidade temporária de uma comunidade. Então a comunidade de Corinto, ela precisava de um direcionamento sobre o comportamento das mulheres. Então possivelmente ali na assembleia, muitas pessoas falando, muitas pessoas debatendo. E aí ele disse que na assembleia, naquele momento da celebração da Eucaristia, quem deveria se pronunciar era principalmente o homem. E aí ele vai dando algumas dicas aqui que são muito claras, vou tentar explicar com as minhas palavras, depois a gente pode ir no texto. Ele diz assim, que o homem não deveria ter o cabelo longo, porque se ele tivesse o cabelo longo, aquilo seria uma causa de escândalo. E aí muitos vão dizer assim, mas por que o homem não deve ter o cabelo longo? Porque naquela época, um homem de cabelo longo, até pouco tempo atrás era assim, se relacionava e dava sinal de homossexualidade. E dizia também que a mulher não deveria ter o cabelo curto, o cabelo muito curto. Por quê? Porque aquilo era um sinal e lembrava principalmente, além de características também, podemos chamar hoje de lesbianismo, também características de prostituição. Então, aqui nós temos um ensinamento aqui muito claro. E aí diz também que as mulheres deveriam cobrir o seu cabelo. Por quê? Porque elas pertenciam, na assembleia ali, elas pertenciam a Deus. Então aqui nós temos um pensamento muito claro em relação ao homem e à mulher. Novamente, aqui não é um pensamento dogmático. Tem muitas pessoas que vão causar confusão onde não precisa. Padre, se todas as mulheres tinham que cobrir a cabeça naquele momento, hoje se eu quero cobrir uma missa, eu posso? Claro que pode. Não tem documento nenhum que diz que a mulher não pode cobrir a cabeça. Mas e se eu não quiser? Eu sou obrigado a cobrir? Não, não é obrigado. Mas Paulo, ele disse que a mulher deve cobrir a cabeça na assembleia, deve colocar um véu. Veja que nós não estamos diante de uma questão dogmática. Estamos diante de uma sugestão, de um pedido, de um aconselhamento pastoral para uma determinada comunidade em um tempo da história. Então aqui não é uma verdade de fé, mas que para aquele período era necessário se colocar em prática. Então quando a gente fala da leitura da Bíblia feita de forma fundamentalista, é isso que nós queremos dizer. O que é o fundamentalismo? É você ler as coisas ao pé da letra e querer aplicar exatamente como nos nossos dias. Como foi naquele tempo, nos nossos dias. Padre, como que eu vou ter esse discernimento? Através da igreja.
O que é dogma não muda, a igreja diz. Agora, o que é uma norma de conduta para uma determinada realidade, a igreja também diz, e aí cada bispo ele vai orientar a sua comunidade para agir de um jeito diferente. Então aqui, se eu pudesse resumir em alguns pontos, eu faria da seguinte forma: as mulheres, um ponto. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens de tomar a palavra e de profetizar, mas por razões de decência, elas não devem fazê-lo de cabeça descoberta. Então, aqui, mas São Paulo ele orienta que seja melhor que seja o homem aquele que profira o discurso, mais uma profecia, e até tomar a palavra ela pode falar, mas seja preferencialmente o homem, mas que não seja feito de forma descoberta. Versículos, capítulo 11, versículos de 2 a 16. Os membros da igreja devem, e aqui é o que nós vamos ver sobre a Eucaristia, os membros da igreja devem esperar uns pelos outros para tomar a ceia do Senhor. E ele fala assim, que está com fome, come em casa, aqui é algo sagrado, não está vindo aqui para encher a barriga. Então, espera chegar todo mundo, e aí quando chegar nós estamos diante de uma celebração que é sagrada. Aqui nós temos os versículos 17 a 34. E aí na sequência vai dizer sobre os carismas e nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos para o texto. Aqui no comecinho do capítulo 11, então nós vamos lembrar, fala sobre a mulher na Assembleia, sobre a ceia e depois sobre os dons. O texto diz assim, começo do capítulo 11, versículo 2: Eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições, tais como vô-las transmiti. Então aqui parece até que é uma nova carta, que parece que é um novo comunicado de São Paulo. Sendo uma nova carta ou não, não é o mais importante. Nós vemos que aqui ele começa com uma grande saudação, aqui ele não começa duro e brigando, ele começa agradecendo pela comunidade se lembrar dele e dos ensinamentos dele. E aí começa a orientação. Quero, porém, que saibais, a origem de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ore ou profetize de cabelos longos desonra sua cabeça. Por quê? Porque era comparado com alguém que era homossexual. Mas toda mulher que ore ou profetize, aqui vocês veem, dizendo que a mulher pode orar e profetizar. Mulher que ore e profetize com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. E o mesmo que ter a cabeça raspada. A cabeça raspada é uma mulher que era considerada uma mulher do mundo, ou como uma mulher que era lésbica. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, que cubra a cabeça. E aí ele vai dizendo, ele vai deixando muito claro que homem e mulher, apesar de serem diferentes, apesar de ser uma cultura que em muitas coisas dá privilégio ao homem, ele deixa muito claro que a origem dos dois é a mesma, os dois são criados por Deus. Aqui é o versículo central. Muitos vão dizer que São Paulo era machista. Não, não era machista. Ele é filho de um tempo, ele é filho de um contexto, ele é filho de uma cultura, mas ele mostra que a origem dos dois, a base dos dois, está na mesma dignidade, a dignidade de serem filhos do mesmo Deus. Esse versículo 11 é chave. Versículo 11 é chave. Tem gente aí em casa que está com a Bíblia na mão, então, mesmo que você tenha lido, volte para o versículo 11, também no capítulo 11. Entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem, e o homem não existe sem a mulher. Pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher, e tudo vem de Deus. Opa, os dois são ligados um ao outro, e os dois são ligados a Deus. Belíssimo, belíssimo. Então, quando alguém diz, São Paulo é machista, São Paulo diz que os homens são melhores, fala assim, olha, 11:11, 1 Coríntios 11:11, aqui já mata a charada. Diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem, e o homem não existe sem a mulher, pois a mulher foi tirada do homem, e o homem nasce pela mulher, e tudo vem de Deus. Esse é o pensamento central. Vamos sobre a ceia. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de São Marcos, aproximadamente no ano 65. Esta carta, São Paulo, aos Coríntios, nós estamos aqui provavelmente antes do ano 50. Então ela é anterior. Veja sobre a Eucaristia. Eu grifei, o texto todo aqui é muito interessante, mas eu grifei, merece ser visto
do versículo 23 e seguintes. E aqui nós vamos gastar um pouco mais de tempo. Se preciso, depois, amanhã, nós aprofundamos o capítulo 12, mas aqui merece atenção. Veja, versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E a gente vai aprofundar esse ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Querido irmão, querida irmã, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue. Aqui, por mais que seja escândalo para quem não tem fé, as palavras são muito claras, aqui não tem símbolo, não tem representa. Ah, mas é memória, é recordação. Memória, recordação é na língua portuguesa, mas na língua primitiva, na língua original da Bíblia, na língua que Jesus falava, memória é tornar presente. Memória é você fazer se tornar presente aquilo que aconteceu no passado. Memória da passagem pelo Mar Vermelho e da Páscoa que os judeus viveram lá saindo do Egito. Era como se trouxesse. Claro, aqui não é um sacramento, eles não conseguiam fazer isso, mas quando eles falavam em celebrar a memória da Páscoa, eles falavam em como trazer a Páscoa para os dias dele. Agora, Jesus que está ressuscitado, ele diz: façam isso em memória de mim até que eu retorne. Então, aqui é muito claro: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É a Eucaristia, é muito claro. Eucaristia, que não é um símbolo, que é um memorial, não da ceia, mas da paixão redentora de Cristo na cruz. Então nós temos o cálice, o pão, o vinho, um memorial que foi instituído na última ceia para celebrar aquilo que aconteceu na cruz. Nós celebramos o Calvário, nós celebramos o sacrifício redentor da cruz, com algo que foi instituído com os ministros que foi deixado na última ceia. E isso se torna presente, por quê? Porque ele ressuscitou, ele está vivo. Então esses três momentos, a ceia, a cruz e também a ressurreição, eles são inseparáveis, eles são um mistério pascal que fazem a Eucaristia acontecer. Porém o central, o acto, o que nós celebramos, o que nós vivemos é a paixão do Senhor na cruz. Agora, algo que é muito importante, aqui é preciso deixar claro também, se fosse uma pregação, uma homilia, daria para aprofundar mais. Porém, mesmo sendo rápido, que fique muito claro. Veja, por conseguinte, versículo 28, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis, enfermos e muitos morrem. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, se você está em pecado mortal, e aqui quem diz o que é pecado mortal não somos nós, é Cristo e a Igreja. Quem está em pecado mortal não comungue. Faça um bom exame de consciência, faça uma comunhão espiritual. Aqui está dizendo uma pessoa que comunga em pecado mortal, ela está comungando a sua própria condenação. Ela é culpada. Veja, o texto aqui é muito claro. Por conseguinte, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis, enfermos e muitos morrem. O texto aqui é muito claro. Por isso que é preciso direção espiritual, uma boa confissão e orientação do padre. Muitas pessoas aí que vivem segundo união matrimonial, é preciso, com muito jeito, com muita orientação e com persistência, procurar o tribunal eclesiástico para que estas pessoas possam procurar a nulidade matrimonial. Capítulo 12, aqui é muito importante para as pessoas, principalmente aquelas que têm conhecimento, são ligadas à renovação carismática católica. Aqueles que têm a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia que eu gosto muito, Bíblia de Jerusalém,
eu sugiro que vocês leiam ali a nota de rodapé da letra I. No final do versículo 2 tem uma nota de rodapé da letra I. Então, eu vou ler, e aqui vai ajudar aqueles que não têm a Bíblia, e aqui é um grande resumo daquilo que nós vamos ver na sequência. Veja, a nota de rodapé diz assim: os capítulos 12 e 14 tratam do bom uso dos dons do Espírito, carismas, concedidos à comunidade como testemunho visível da presença do Espírito, e para remediar a situação anormal de uma jovem comunidade cristã cuja fé ainda se transformara a mentalidade impregnada de paganismo. Os coríntios eram tentados a apreciar principalmente os dons mais vistosos e a utilizá-los em ambiente anárquico, semelhante ao de certas cerimônias pagãs. Paulo reage afirmando que os dons são concedidos para o bem da comunidade e, por conseguinte, não deve ocasionar rivalidade. Depois, mostra que a caridade supera a todos. Isso no capítulo 13. Por fim, e lá no 14 vamos ver isso, por fim, explica que a hierarquia dos dons há de ser estabelecida de acordo com a contribuição que cada um traz para a edificação da comunidade. Então, em poucas palavras, agora nós vamos começar a ouvir falar dos dons. Existem dois aqui que são muito tratados, a profecia e o dom de línguas. Padre, o dom de línguas é o mesmo da renovação carismática? Possivelmente sim, possivelmente sim. Mas, ele diz, é muito melhor, ele dá até o número, ele cita até o exemplo, é muito melhor você falar 5 palavras que todo mundo entende do que, talvez o número não seja exatamente esse, do que você falar 5.000 que ninguém entende. Então, claro que é importante a oração em línguas, é uma oração que muitas vezes ajuda a pessoa a se encontrar com Deus, mas na comunidade a pessoa deve priorizar a oração da profecia, ou seja, a oração que os outros vão poder compreender. E aí ele deixa muito claro que as duas orações são possíveis, que as duas podem levar a Deus, porém que deve ser valorizada aquela que é mais fácil de ser compreendida. Então, isso daqui é um grande resumo. Capítulo 12, dos versículos 4 até o versículo 11, é que nós vamos ver a diversidade e a unidade dos carismas. Veja, eu vou só citando aqui alguns carismas que ele vai citar que existe na comunidade. Carisma de sabedoria, palavra de ciência, o dom da fé, o dom das curas e de milagres, a profecia, discernimento dos espíritos, o dom de falar línguas, o dom de interpretar, mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Então tudo vem do Espírito Santo e ele distribui como? Conforme lhe apraz. E aí na sequência ele vai dizer que a igreja é como se fosse um corpo, e esse corpo tem diferentes membros, por isso deve haver respeito, por isso deve haver cordialidade, deve haver paciência entre os membros. Ninguém pode dizer, eu sou o corpo todo. Não, nós somos diferentes, devemos respeitar uns aos outros, e um membro, quando ele está sadio, ele contribui para que o corpo todo também esteja sadio. Então a igreja é como se fosse um grande corpo. Finalzinho do capítulo 12, a partir do versículo 27, nós vamos vendo, ou vamos perceber alguns ministérios na igreja. E aí, convido que possamos ler juntos. Veja ali. Ora, vós sois o corpo de Cristo, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros. Cada um tem a sua parte. Aquele que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, aqueles que têm o dom de milagres, das curas, da assistência, do governo e o dom de falar em outras línguas. Então Deus ele mostra que existem diferentes dons, existem diferentes membros, porém deve haver o respeito e a caridade. Irmãos e irmãs, amanhã outras questões práticas em relação à comunidade. Nós vamos meditar os capítulos 13 e 14. Capítulo 13 deve ser lido, meditado e refletido com muito carinho. Nós estamos aqui diante do hino da caridade. Muitos vão lembrar talvez do seu casamento ou de passagens de retiro,
onde nós meditamos que entre todos os dons, nada valeria se eu fizesse inúmeras obras, se não fizesse com amor. Aqui existe o hino da caridade. Mas isso é assunto para amanhã. Irmãos e irmãs, que Deus te abençoe com seus dons, com as suas lutas e lembre, como batizados, fazemos parte do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Parabéns pela perseverança. Vamos juntos, com a graça de Deus, até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.